Eu sou a professora Cláudia Teles, do canal Transcendência Jurídica, e hoje nós vamos tratar de um assunto também cobrado bastante nas provas para estagiário da Defensoria Pública. O tema que nós vamos tratar hoje são os princípios institucionais da Defensoria Pública. Para tratarmos dos princípios institucionais da Defensoria Pública, é necessário estudarmos um pouquinho o artigo 134 da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei 80/94, que tratam da Defensoria Pública. Eles dizem o seguinte: a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que significa dizer isso? A Constituição Federal sofreu várias alterações, várias emendas. E a mais importante, que refletiu bastante na Defensoria Pública, foi a emenda 80/2014, que elevou a Defensoria Pública ao patamar constitucional. E com isso, ele garantiu a autonomia. A autonomia que nós vamos ver que vai refletir nos seus princípios institucionais. Dentro dessas mudanças que houveram na Constituição Federal, a emenda constitucional 80/2014 foi de suma importância, porque durante muito tempo discutiu-se que a Defensoria Pública era um órgão do Estado. E sendo órgão do Estado, ela não poderia receber verbas sucumbenciais. Como assim? Imaginemos a seguinte situação: uma determinada pessoa procura a Defensoria Pública para ver resguardado o direito de fornecimento de medicamentos que ela não possa custear. Então, ela procura a Defensoria Pública para a obtenção desse medicamento. Eventualmente, a Defensoria Pública vai propor ação contra o Estado. E na hipótese de sair ganhadora desta ação, ela não teria direito a receber verbas sucumbenciais. Por quê? Encontrava-se um grande conflito de interesses. Como que o Estado poderia ser devedor e credor ao mesmo tempo? Essa situação já foi pacificada. E hoje, o entendimento jurisprudencial e com essa alçada ao patamar constitucional que ganhou autonomia com a Defensoria Pública, nós temos que a Defensoria Pública ela pode sim receber verbas sucumbenciais. Então, já foi cobrado isso em provas anteriores, se a Defensoria Pública fazia jus a verbas sucumbenciais. Hoje o entendimento é que sim, faz jus aos honorários sucumbenciais. Bom, tamanha a importância da emenda constitucional 80/2014, que ela refletiu também no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, onde temos um tópico específico para tratar da Defensoria Pública, nos artigos 185 a 187 do Código de Processo Civil. Então vejamos que a emenda 80/2014 trouxe a equiparação da Defensoria Pública a Poder Judiciário, ou seja, a Defensoria Pública tem autonomia. E com essa autonomia, ela ganhou também os mesmos princípios institucionais do Ministério Público, que são eles: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O que significam esses três princípios da Defensoria Pública, os princípios institucionais da Defensoria Pública? Unidade. A Defensoria Pública ela é única, ou seja, não há várias defensorias públicas, existe uma única Defensoria Pública. A divisão organizacional que ocorre dentro da Defensoria Pública não significa dizermos que temos várias defensorias públicas, mas sim uma estrutura organizacional apta a prestar o serviço ao necessitado. Nós temos agora também o outro princípio, o princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Indivisibilidade nada mais é do que a continuidade na prestação do serviço. Como assim, professora? Imaginemos o seguinte: aquela pessoa que nós tratamos agora no início do vídeo, que procurou a Defensoria Pública para ver resguardado seu direito de fornecimento de medicamentos que ela não possa custear. Ela se dirige à Defensoria Pública e, ao ter a primeira entrevista com o defensor público, ele solicita alguns documentos, alguns relatórios médicos, receituários, e esta pessoa vai providenciar essa documentação. Numa segunda entrevista, quando ela vai entregar a documentação, ela se depara com a seguinte situação: aquele defensor público que ela atendeu não está mais lá, ele está de férias. Seria correto, então, ele aguardar as férias desse defensor público para depois procurar a Defensoria Pública novamente para ver resguardado seu direito? Não. Por isso que nós temos a indivisibilidade. Não há divisão, não há falha na prestação, não há quebra na prestação do serviço. O serviço continua a ser prestado, agora por um outro defensor público. Então, a indivisibilidade é a continuidade na prestação do serviço. Não há pausa na prestação do serviço. Ele sempre terá uma continuidade. O princípio da independência funcional. Independência funcional significa dizer que é uma prerrogativa da Defensoria Pública. A Defensoria Pública não está subordinada a nada nem a ninguém.
Nem mesmo dentro da Defensoria Pública existe hierarquia. O defensor público, ele vai agir dentro dos parâmetros legais, dentro dos limites legais, na forma que melhor convir, na forma que ele melhor entender. Ou seja, a independência funcional, ela traz ao defensor público a autonomia de agir como melhor entender. Então, nós temos 3 princípios básicos institucionais da Defensoria Pública. Nós temos a unidade, que significa dizer que a Defensoria Pública ela é única, ela não tem divisões. A indivisibilidade, que é a continuidade na prestação dos serviços. E a independência funcional, que é uma prerrogativa da Defensoria Pública, onde não existe hierarquia, não existe subordinação a nenhum órgão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima.